A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Isso não significa dizer ter os pensamentos de Cristo. Tem um bebezinho aí no seu colo. Sabe esse bebê? Ele vai aprender tudo que você sabe, porque ele tem a mente sua. Mas eu te perguntei os teus pensamentos hoje? Não tem. Porque uma coisa é você ter a mente de Cristo, outra coisa é você ter os pensamentos de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? O seu espírito nascido de novo é a mente de Cristo. Por isso que agora a gente pode aprender as coisas de Deus. Porque temos a mente de Cristo. Agora precisamos ter os pensamentos de Cristo. Para ser governado pelos pensamentos dele. Amém? Nós estávamos falando ontem de um dos grandes investimentos de Deus no nosso crescimento de autoridade espiritual. É a capacidade que Deus tem de permitir e nos introduzir em processos que clamem em nós humildade, que instiga a nossa justiça própria, que instiga a nosso interior a buscar ter razão ou estar certo. Você já viu, irmãos, como dolorosamente a gente vê a igreja se manifestando nas redes sociais, tão feliz, tão maravilhadamente estourando fogos por causa da condenação de um homem. Quando se soube que Lula ia ser preso, a gente vê líderes da igreja soltando foguete, alegre. Irmãos, uma coisa é você se alegrar na justiça, outra coisa é você se alegrar na condenação de quem quer que seja. A igreja não foi chamada para estar alegre pela condenação de ninguém. A igreja se alegra na justiça, não na condenação de quem quer que seja. Porque se um irmão, tio, parente, ou amigo, ou qualquer pessoa que eu goste, se envolver com droga, com tráfico, com roubo, e for presa, ainda que eu entendo que está certo, mas no meu coração tem tristeza, porque essa pessoa que eu amo está presa. Eu fico pensando, se o Lula decide aceitar Jesus hoje, amanhã ele vai estar aqui, irmãos, todo mundo vai beijar, abraçar e chamar de... E agora? Porque ao invés de termos sentimentos de Cristo, temos um sentimento partidário, de que agora ele é um dos nossos. Deus nem pode converter um homem como o Lula, porque vai sair como um troféu na mão da igreja. Agora não pensa que eu sou Lula, que eu sou PT, muito pelo contrário, irmão. Nem quando todo mundo votou nele, eu votei. Eu estou falando que a igreja precisa ter o sentimento de Cristo. Eu não vou me alegrar na condenação de quem quer que seja. A igreja se alegra na justiça. Precisamos ter os pensamentos de novo. Se um filho e desse para Pedro e Bernadette criar. Depois de 15 anos, você visita a casa de Pedro e Bernadette para conhecer o filho de João e Maria. Sabe o que você vai ver? Você vai ver um garoto de 15 anos, com os pensamentos de Pedro e Bernadette, com os trejeitos de Pedro e Bernadette, com a cultura de Pedro e Bernadette. Por quê? Embora sendo filho de João e Maria, não basta nascer de novo e ter a mente de Cristo. É preciso ser criado pelo Espírito e pela palavra. Porque você é filho de quem você nasce, mas se torna filho de quem te cria. Tem muitas pessoas na igreja nascidas de novo, criadas pelos pensamentos desse mundo. Deixam de ser profetas para ser ativistas. A igreja precisa entender a que espírito ela pertence. Pelo amor de Deus, gente, vocês não olham assim para mim. Sempre alguém me dá um sorriso, que eu fico apavorado assim. Não, estou brincando.
Eu estou brincando, só para a gente descontrair um pouco. Mas a igreja precisa saber a que espírito ela pertence. Por isso que quando Pedro e Tiago, como João e Tiago, tentaram um alojamento para Jesus em Samaria, e Samaria não aceitou. Tiago e João, melhor dizendo, acho que agora acertei, porque são irmãos, disseram: Senhor, mestre, queres que mandamos descer fogo do céu e caia sobre eles? E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? Muito obrigado, querido. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. A igreja precisa ter o DNA do céu. Saber a que espírito ela pertence, em que espírito ela se move. Por isso que Deus ofende a nossa mente para provar nosso coração. Por isso, um dos investimentos de Deus é que Ele permite alguns processos da gente ser ofendido, ser desonrados, ser injustiçados, para que sejamos assemelhados a Ele na morte, para que também sejamos assemelhados a Ele na glória. E um dos investimentos de Deus é esse. E eu gostaria que você, quem abriu em Mateus capítulo 13? O que diz o título aí? A parábola do semeador, que vai terminar onde? No versículo 23. Parábola do semeador todos conhecem, amém? Ela acaba no versículo de 3 dizendo assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Agora Jesus continua falando. Ele abre uma outra parábola, que diz assim. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio de trigo e retirou-se. Uau! Interessante. Que o inimigo semeia o joio e retira-se. Já percebeu? Às vezes o diabo vem, belisca o marido, belisca a esposa e se retira. E quando eu vejo, eu estou brigando. Mas o meu inimigo mesmo, que semeou aquilo, já se retirou, já não está mais ali. Aí a gente quer brigar com o que está no lado. Mas ele não é meu inimigo. Meu inimigo só provocou uma situação. Ele já retirou-se. Vou repetir. Outra palavra ele propôs dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa terra no seu campo. Mas quando os homens dormiam, quem dormiam? Os homens. Não foi o homem que semeou o trigo e foi dormir. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Crescendo a erva, frutificando o trigo, apareceu também crescendo a erva, frutificando o trigo, apareceu também uau! O joio apareceu. Ele sempre esteve ali, mas não apareceu, até que o trigo frutificasse. Até que você frutifica, o joio não aparece. Mas uma vez que você frutifica, aleluia, o joio aparece. E os homens disseram: Senhor, quer que arranquemos joio? E o Senhor disse: não arranca o joio. Por quê? Porque o joio aparecendo significa dizer que você está frutificando. Então não queira matar o joio não, porque o joio testifica a sua frutificação. Quantos estão comigo? Cara, não frutifica que você não vai ter problema com o joio. Eu posso estar dormindo com você. Crescendo a erva, frutificando o trigo, eis que se manifesta, aleluia. Glória a Deus. O joio estava ali até que você frutifique. Você não tem problema com o joio. Uma vez que você frutifica, o joio aparece. Aleluia. Aí quando eu olho, Deus, Senhor, os homens disseram: Senhor, quer que nós tiramos ele?
estavam querendo ajudar Deus. E o Senhor disse assim: não arranca o joio não. Por que, Deus? Eu estou querendo lhe ajudar. Não arranca o joio, porque se você arrancar um joio, uma hora você vai ter que se arrancar. Também. Por quê? Porque tem hora que o do lado é joio na sua vida, mas tem hora que você é joio na vida do outro. Tem hora que a minha esposa é joio na minha vida. Tem hora que eu sou joio na vida dela. Tem hora que o meu irmão é joio na minha vida. Tem hora que eu sou joio na vida do meu irmão. E não adianta querer arrancar o joio, porque se arrancar o joio, uma hora você vai ser arrancado também. Porque em algum momento a gente é joio na vida de alguém. E o joio não pode ser arrancado. Por quê? Porque o joio testifica a frutificação. Quantos estão comigo? Estamos ainda continuando o que falamos ontem. Agora importa dizer que a parábola do joio, ela está tentando, Jesus com a parábola do joio, ele ainda está tentando ensinar a parábola do semeador. Agora vamos ver, na ótica de Marcos, no capítulo 4, quando ele fala sobre a parábola do semeador. Marcos 4. Vamos lá. Vamos rapidinho, vamos achar. Marcos no capítulo 4. Qual é o título que diz aí na sua Bíblia? É a parábola do... Uau! E na parábola do semeador, versículo 8 diz assim: outro enfim caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio das parábolas. Olá. Quando Jesus acaba de ensinar, falar a parábola do semeador, os discípulos, quando chegam em casa, dizem: mestre, explica isso para a gente, que eu não entendi nada. E Jesus diz assim: não, para vocês eu vou explicar, mas para os de fora eu falo em parábola. Agora, porque a vós é dado compreender os mistérios do reino, mas para os de fora eu falo em parábola. Agora eu lhe pergunto: você está de dentro ou está de fora? Se você é de dentro, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. E Jesus começa a explicar então a parábola do semeador. Logo, a parábola do joio, lá em Mateus, estava ainda Jesus tentando explicar a parábola do semeador. E no versículo 13 diz assim: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Uau! Se você não compreende a parábola do semeador, como que você vai compreender a parábola do joio? A parábola do joio tem um sentido. Explicar a parábola do semeador, que é a parábola 01 da Bíblia, que fala sobre os 4 tipos de terra, e como cada um responde, permanece e frutifica na obra de Deus. E lá em Mateus, ele diz o seguinte: que a terra que frutificou, ela produziu 100, 60 e 30 por um. Agora Marcos, aqui, está dizendo o seguinte, versículo 8: outro enfim caiu em boa terra e deu fruto e vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. Agora alguém me responde: se a Bíblia é inerrante, então, quem está certo? Mateus, que diz que frutifica 60 a 100, 60 e 30, ou Marcos, que diz que Jesus falou que frutifica 30, 60 e 100. Nenhum e outro estão errados. O que Jesus está mostrando é que às vezes você, ou quem quer que seja, a pessoa começa frutificando 100, porque ele está explicando a parábola do semeador, no joio, que é aquela pessoa que responde rápido, aquela semente que cai e frutifica rápido, mas depois diz: vindo a ofensa por causa do reino, ela logo morre. Então ela começa aleluiada, avivada, frutificando 100. Quando ela está frutificando 100 por um, Jesus diz: nessa frutificação alta, sem autoridade não dá para acontecer. Então vou dar um investimento.
E vem uma ofensa, vem uma decepção. Ao invés de reagir com humildade, para ter autoridade, para manter esse nível, a pessoa vai se ofendendo, vai diminuindo a sua frutificação, cai para 60. E agora que está em 60, Deus precisa recuperar a frutificação do 100. Então vem mais investimento, uma decepção aqui, uma situação contrária. E a pessoa, ao invés de reagir com humildade, com simplicidade, não, eu sou daquele que frutifico muito. Então reage contrário, não aceita o tratamento, não se quebranta, não supera a ofensa, cai para 30 a sua frutificação. Já tem aquele que começa a frutificar em 30. Sabe, pastor, quem é pastor sabe o que eu estou falando. Às vezes você olha aquela pessoa da igreja, aqueles 2, 3 ou 4 que você diz, uau, eu vou investir tudo aqui, porque aqui, quando você vê, não dá em lugar nenhum. E às vezes aquele que você nem esperava, não tinha nem reação, não ri, não chora, não diz aleluia, nem glória a Deus. E lá um dia, quando você passa por uma situação difícil, que você precisa de amigos, aquela pessoa responde, você diz, uau. Por isso que a Bíblia diz, lança a tua semente, não tira a mão nem dessa nem daquela, porque você não sabe qual vai frutificar. E às vezes tem essa pessoa que parece que ela não é tão assim. Ela frutifica aparentemente 30 por 1. E de repente vem situações difíceis, vem crises. Enquanto aqueles aleluiados começam a brigar e demonstrar sua carnalidade pentecostal, esse resolve se quebrantar, mostrar fidelidade, segurança. Uau, e pula para 60 a sua frutificação. E Deus investe mais. Vem mais uma situação contrária, mais uma situação difícil. Ele resolve, aleluia, responder com simplicidade, com humildade. E aumenta a sua frutificação. Então o que define se a minha frutificação desce na escada? Ou se a minha frutificação sobe na escada? O joio. Como eu respondo ao joio, define se eu cresço na frutificação ou se eu subo na frutificação. Por isso, não rejeite o joio. Ele é necessário, porque o joio me promove. Aleluia. Diga a pessoa que está do seu lado, você está me promovendo. Aleluia. O joio me promove. O joio é necessário. Você está na sala de aula, você tem um joio lá. Aleluia. Você está no trabalho, você tem um joio lá. Aleluia. O joio me promove. Não queira arrancar o joio, porque ele testifica da minha frutificação. E quando eu frutifico, eu amplio o meu território espiritual. Por isso que o joio decide se eu subo ou se eu desço. Por isso tão necessário o joio. Não resista ao joio. E tem hora que alguém é joio na sua vida, e tem hora que você é joio na vida de alguém. Coloca uma coisa na sua mente, no seu coração. As pessoas em sua volta que menos mudam são as que mais te ajudam a mudar. São elas que exercitam a tua perseverança. Precisamos entender os investimentos de Deus em nós. Crescer na frutificação. Quando Deus vem ampliar minha frutificação, uau, eis que aparece, Ele vem junto. O joio vem junto. Eu preciso compreender a movimentação do Espírito em minha vida. Não desça a escadaria da sua frutificação. Suba. Cresça. Teve uma pessoa com certo título eclesiástico me prejudicar, me difamar. Então é terrível, é difícil, é complicado. Você tem que lidar com isso. No seio ainda da convivência. E numa das orações, eis que o Senhor não só me consola, não só me ensina, como Ele me dá essa palavra que eu estou ministrando agora. Dizendo, por favor,
não arranque. Porque Ele define os seus níveis de frutificação. Eu estou ampliando o teu território espiritual. Eu estou ampliando a tua capacidade. Eu estou se expandindo por dentro. Eu estou te ajudando a morrer. Porque aquele que quiser ter a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, o que precisa fazer? Perder. É preciso morrer. Estava falando para o pastor ontem. Um dos elementos da depressão é você aceitar do diabo a proposta que você não quis aceitar de Deus. Porque quando a gente está com depressão, a gente quer morrer. O diabo faz a gente ter desejo de morrer. E Deus chega perto e diz, bonito, agora o diabo diz para você morrer, você quer. Quando eu propus você morrer para ter vida, você não quis. Agora o diabo quer que você morra para ter morte e você está aceitando. Não, perca a sua vida. Quer ser salvo, morra. Por isso que o casamento é tão maravilhoso. Você conhece um lugar que te convida mais para morrer que o casamento? Conhece? Não, então fica aí, nem que seja só para ser salvo. Aleluia! Porque Deus, Ele não vai desistir da gente nunca. O Pai estabeleceu um princípio. Não é bom que o homem esteja só. E tem gente que acha que resolver esse problema é casar. Casamento não resolve um problema de ser só. Haja visto que tem muita gente casada que está só e tem solteiro que não está só. Deus estava dizendo que o homem foi feito para relacionamento. Aí o filho vem dizer o seguinte, agora eu vou te ensinar a receita de não ficar só. Se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica só. Ah, pastor, ninguém me ajuda, ninguém coopera. Morre que você não fica só. É porque está muito vivo. Porque se o grão de trigo caindo na terra morrer, não fica só, cara. Amigo. Morre que não fica só. O Senhor está expandindo o nosso coração. Homens e mulheres que andam em liberdade, com autoridade espiritual. Deus está nos convidando a esses lugares. Você pode encontrar com uma igreja. Pessoas que vivem na alma. Irmãos, é preciso migrar para uma vida no Espírito. Uma vida onde não dependemos das nossas emoções e sentimentos para responder para Deus. Então o que eu faço com o joio? Abraça, beija. Está presente para o joio. Porque não deixa ele fugir. Porque ele te ajuda a frutificar. Ah, pastor, mas isso é hipocrisia. Não, querido. Não é hipocrisia. Porque se por hora o meu irmão aqui é meu joio, então eu abraço, beijo, dou a paz do Senhor, dou presente. Ah, por dentro eu quero matar. Por dentro eu quero... Mas isso é hipocrisia. Entenda uma coisa. No reino de Deus, hipocrisia não é você sentir uma coisa e fazer outra. No reino de Deus, hipocrisia é você dizer que crê numa coisa e faz outra. E o que eu creio? Eu creio que a ninguém fica devendo nada. Eu creio que temos uma aliança. Eu creio que somos filhos do mesmo Pai. Sabe, eu tenho 2 filhotas. Eu lembro quando elas eram menores, sempre tinha uma situação muito interessante. Volta e meia tinha um litígio entre as duas. Elas saíam correndo, pai, pai, pai. Aqui chegava primeiro, contava a versão dela, esperando de mim um juízo contra a outra em detrimento dela. Até que a outra chegava e contava a versão dela. E agora estava esperando um juízo meu contra a outra em detrimento dessa. E eu como pai, eu nem prestava muita atenção, quem estava certo, quem estava errado. Eu já estava bolando um plano para as duas voltar a ficar de bem. Vós que sois maus,
Sabeis das boas coisas dos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Tem gente que vai para o monte querendo orar, Deus, põe a tua mão e faz justiça, cara. Quando Deus está estabelecendo um tratamento, irmãos, eu vou falar uma coisa como pastor. Vou falar. A gente como pastor, eu fico impressionado que tem gente que a gente queria que fosse embora da igreja, mas não vai. O pastor não vai falar, mas eu sei que tem. Tem gente que a gente quer, que não tem sentido a pessoa estar na igreja, porque ela fala mal da gente, fala mal da igreja, fala mal do culto. O que ele está fazendo ali? Está treinando a minha liderança, está treinando e me santificando e me aperfeiçoando. E não adianta nem orar que não vai embora. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O diabo encontrou Jó e encontrou Deus e falou: o Jó é muito crente porque o cara, você abastece o cara de todo jeito. Deixa eu botar a mão nele. Aí Deus falou: tá bom. Pode mexer em tudo. A vida dele você não tira. Tá bom. O diabo saiu. Foi lá no curral das ovelhas, matou as ovelhas. Foi no pasto, matou o gado. Foi no celeiro, acabou com tudo que sim. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: opa, essa eu vou deixar viva. Porque ela pensou coisa que nem passou pela minha cabeça, cara. Parceirona, irmão, quando Deus está te tratando, que é para morrer, não morre. Que é para ir embora, não vai. Fica aí, deixa Deus te tratar, cara. Deixa Deus se expandir. Cresce em maturidade, cresce em autoridade espiritual, dá uma resposta diferente, frutifica. O joio está dizendo o seguinte: eu vim para aumentar a tua frutificação no Senhor. Aleluia. Abra comigo Mateus 11. Vamos ler uma passagem. Ô Faia, nós estamos falando coisa aqui para pastores, meu irmão. É mocotó, hein? Aí Deus sabe o nível da igreja. Mateus, capítulo 11. Mateus 11, versículo 1, versículo 2. Quando João Batista, Mateus 11, 2, estamos juntos, né? Quando João Batista ouviu falar no cárcere todas das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu que estava para vir, ou havemos de esperar outros? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: e denunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Uau! João Batista está preso, versículo 2, e ouviu no cárcere falar das obras de Cristo. Uau! João Batista está preso, seus discípulos vão visitá-lo, e quando vão visitá-lo, diz: João Batista, cara, você não tem noção. Sabe o Jesus que você pregou todo o tempo, dizendo que ele vai vir, que ele é o cara, aquele do batismo? Sei, cara, está bombando lá fora. O ministério dele está bombando, cara. João Batista, cara. No outro dia, voltar lá aos discípulos. João, visitando. João, é o seguinte, você está preso mesmo, acho que a gente vai seguir ele. Porque, cara, o cara está bombando, não é por nada não. Aí João Batista disse assim: faz um favor para mim. Vocês vão lá perguntar para ele se era ele mesmo, o Messias, ou se vai vir outro no lugar dele, ou que é outro.
Interessante, porque Deus falou para João: João, você vai batizar muitas pessoas, mas vai vir um na fila, que a hora que você batizar ele, uma pomba vai descer e vai pousar no ombro dele. Esse aí é o Messias. Esse é o escolhido. É para esse que você veio preparar o caminho. Ele é o reino de Deus na terra. E quando João Batista batiza um homem, é o Messias, Deus falou. Só que não bastasse, Deus dá um plus. Deus abre o céu e uma voz desce. E diz: ele está na cadeia, está preso. E agora aquela voz que ele ouviu do céu tão clara, começa a entrar em dúvida. Ele começa a pensar: cara, o que está acontecendo? O cara está lá fora bombando, meu. E ainda está ensinando que tive preso e viesse me visitar, papapá. Cara, não é possível. Nem sequer passou aqui. Eu estou aqui por causa dele. E ele começa a se ofender. Porque a ofensa te põe em cadeias, que você perde a voz do céu e começa a ver as outras vozes. Aí, Jesus manda uma resposta para ele. Mas a primeira resposta, Jesus manda só para despistar os dois discípulos. Olha, diz que o cego está enxergando, o mudo está falando. E diga a João, próximo versículo, agora vai a resposta, João. Versículo 6. Essa resposta sai para João. E diga a João que bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Uau! Sabe o que João estava fazendo? João estava dizendo, quando ele mandou aquela pergunta: eu quero que você saiba que eu aqui na cadeia estou sabendo que você tem conhecimento que eu estou preso. E você não passou aqui. Daí Jesus manda responder, dá uma resposta para os discípulos, dá uma para João. Diga a João que bem-aventurado aquele que não se ofender por minha causa. Porque ofensa são cadeias que não importava o que dava errado. E a gente perde aquela voz do céu e vai ganhando as vozes da terra. Agora, abra comigo em Atos Apóstolos, capítulo 16. E vai ser a última vez que eu vou abrir a Bíblia. Aqui. Atos 16. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. E você sabe que Paulo expulsou esse demônio. Quantos conhecem essa passagem na Bíblia? Porque aquelas mulheres... Paulo passava todo dia para o lugar de oração, aquela mulher dizia assim, ela era uma adivinha conhecida na cidade, dizia: eis que aí vão os homens de Deus, eis que eles são verdadeiros filhos do Deus Altíssimo. O primeiro promotor da Bíblia foi aquela mulher, promovendo o ministério de Paulo. Interessante isso, cara. Ela estava promovendo. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo o seguinte: gente, eu sou adivinha, eu me movo no mundo sobrenatural, eu falo sobre o futuro. Sabe, Paulo também move no mundo sobrenatural. Paulo também profetiza sobre o futuro. Gente, preciso dizer para vocês, eu e Paulo somos a mesma coisa. Quando você liga a televisão e escuta alguém dizendo: vocês adoram, nós tocamos. Dizendo: sabe, gente, nós somos tudo a mesma coisa. Paulo expulsa aquele demônio. E isso lhe custa caro, porque ele acaba preso. Quantos lembram? Enquanto ele está preso, versículo 27. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores
rasgaram-se as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos, e os carcereiros despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tiveram fugido. Mas Paulo bradou com outra voz, e disse: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de todos e todos da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-os os vergões e os açoites. Uau! A seguir, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande glória por terem crido em Deus. Uau! Agora nós temos o apóstolo Paulo, pelo mesmo Cristo, na mesma condição de João, preso por causa dele. Nesse lugar, numa condição muito diferente de João Batista, porque João Batista, ele era um preso do mensalão, da Lava Jato. Porque Herodes não queria prender João. Prendeu João Batista porque ficou preso numa palavra. Então, João Batista ganhou aquela prisão. Esse é palavrão aqui, me perdoe. Mas é uma expressão nossa lá. Depois de dar uma surra, chamaram o capitão Nascimento, um carcereiro lá, e disseram: Paulo, o capitão Nascimento, o cara já está moído, mas assim, na tua mão eu sei que mais um retoque. Leva ele. Levou Paulo. Botou no cárcere interior. Nem vou entrar nesse mérito aí. Prendeu os pés no tronco. Apaga a luz, vai todo mundo dormir. Paulo estava no mesmo lugar, mas um coração livre de ofensa. Dá uma resposta diferente para Deus. Quando dá meia-noite, Paulo olha para Silas: Silas, dá para você dar um dó maior aí? E começa a cantar. E as cadeias abrem. E quando as cadeias abrem, o carcereiro vê a cadeia aberta e diz: uau, fugiu todo mundo, pega uma espada para se matar. Paulo diz: cara, segura aí. Não te mata não. Porque a porta dessas cadeias. Porque um homem livre de ofensa, ele não está parado na dor, ele está parado no propósito. Enquanto João Batista estava com os olhos da sua dor, Paulo estava com olhos do propósito. Que Deus queria salvar um capitão Nascimento. Quantos entendem o que estamos falando? Paulo disse: cara. E pior que depois, se você ler mais para frente, quiseram soltar Paulo. Paulo disse: não quero ser solto não. Para um negócio desse, cara. João Batista com a cadeia fechada queria sair. Paulo com a cadeia aberta queria ficar. Por quê? Porque a cadeia fechada para João Batista não prendeu ele, só denunciou suas prisões internas. Paulo com a cadeia aberta não libertou ele, só denunciou que ele já era livre. Porque as pressões, os olhos, as ofensas, ela não nos prende, ela só denuncia as prisões que estão aí dentro e que ele quer abrir e que ele quer libertar, porque tem muito carcereiro para ser salvo. João Batista não queria liberdade. João Batista queria piedade. Sabe? Tem pessoas que não querem liberdade, querem piedade. Aquelas pessoas que a gente dá uma confrontada fácil, ela deixa metade da igreja com raiva de você. Porque ela está sendo muito injustiçada. Porque o Espírito... Que eu vou fazer um altar aqui para Jeová. E eles estavam em 450, acabaram primeiro. Então vocês começam o sacrifício aí primeiro. Na hora que eu acabar, eu começo aqui. E os profetas de Baal gritar:
Baal, Baal. Elias foi até debochado. Ele disse, gente, grita um pouco mais alto, pode ser que ele está dormindo. Porque debaixo do espírito de Jezabel, você quer ser ouvido pelo grito. Quer ser ouvido pelo grito. Baal não respondeu, sabe o que eles faziam? Eles começaram a se cortar, a se mutilar. Porque debaixo do espírito de Jezabel, você não quer liberdade, você quer piedade. Você quer que alguém se una à sua dor, não à sua cura. Só que você e eu não somos profeta de Baal, não somos profeta de Jeová. Aleluia, nós levantamos o altar para Jeová. Por isso eu só posso trazer libertação se eu estiver acima desse espírito. Por isso o Senhor quer nos libertar desse sentimento. Tem gente que não tem nem exotioca que ajuda, cara. Só que eu sei também que cada um de nós já vivemos experiências tão traumáticas, com profundidade, marcas tão traumáticas, tão negativas, tão destrutivas. Por isso não é coisa que o Senhor quer nos condenar, é coisa que Ele quer nos libertar, para andarmos em lugares de autoridade, cara. Lugares livres de ofensa. Quantos estão comigo? Paulo, por isso que é tão lindo quando você vê Paulo, ainda Saulo, né? E Saulo e Paulo é a mesma coisa, mas enfim, enquanto era chamado de Saulo, que ele encontra aquele momento com Estevão. Oh meu Deus, Estevão está sendo apedrejado. Estevão está sendo apedrejado. E eles, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que um jovem chamado Saulo estava ali consentindo naquilo. Eu fico imaginando essa hora. Saulo rindo, pastor. Saulo vendo Estevão sendo apedrejado e rindo. Só que Estevão já está vendo todo mundo espiritual. O céu já está aberto. Ele já olhou para Paulo e já viu, eita, vai rindo, cara, vai rindo, que você não sabe o que te espera. Eu fico imaginando que Paulo ria por fora e Estevão ria por dentro. E, tu está rindo, né? Tu não sabe o que Deus está me mostrando aqui. Apedrejado, cara. O céu se abre. Diz, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se você entrar em intercessão por quem você ama, você pode ganhar um salvo. Mas se você entra em intercessão por quem te apedreja, você ganha um Paulo. Porque são níveis de intercessão, cara, que rompe níveis de libertação. Quantos entendem o que estamos falando? Ele nos quer ver livres. Oh meu Deus. Definitivamente, coriza e nariz grande é uma coisa que não combina, cara. Mas isso é bom para Deus cuidar da vaidade do pregador. O Senhor quer nos libertar. Sabe, um homem chamado Simei, quando Deus decide promover Davi e ampliar o seu território de atuação, Deus tira Davi da caverna de Adulão para assumir Judá. Davi está vindo. Na metade do caminho, um homem chamado Simei começa a apedrejar Davi. Os valentes de Davi dizem, cara, esse cara está fora da casinha. Já se armaram, Davi disse, não, deixa, gente. Deixa que isso pode estar vindo do Senhor. Porque Deus está expandindo o meu território. Isso tudo faz parte. Mais tarde, quando Davi está morrendo, Davi chama Salomão, diz, Salomão, você vai assumir o reino. Sabe, Simei dá um jeito nele para mim. Davi morre. Salomão chama Simei e diz, eu vou deixar você morar aqui nessa comunidade. Se eu souber que você pisou o pé fora dela, você morre. E um dia ele pisou o pé fora e morreu mesmo. Por quê? Porque aquele que se deixa apedrejar, Deus amplia território, mas o que apedreja
Por isso é preciso entender as movimentações de Deus. Ser livres de ofensa. Aumentar a frutificação. Sabe quando a gente está preso em ofensas, a gente perde a voz do céu, pastor. Sabe aquelas palavras que Deus já deu, as promessas que Ele fez? Elas saem e as vozes de homens, vozes do inferno, começam a atormentar. Por isso que os discípulos de Emaús, quando Jesus morre, aqueles caras, foi o fim deles. Eles acreditaram piamente que Jesus era o libertador de Israel. Eles ficaram tão frustrados, o coração tão ferido, tão magoado, que eles voltaram embora. Estão vindo. De repente, Jesus ressuscita, aparece do lado deles. E diz assim: o que aconteceu aí, gente? E eles exortam Jesus. Eles, quem é você? Você é o único forasteiro de Israel que não sabe da última notícia? Você é o único forasteiro de Israel que não sabe o que aconteceu? Não se fala em outra coisa. Essa é a última notícia que temos. Que aquele que nós pensávamos ser o libertador, Jesus, os nossos pais espirituais mataram. E Jesus disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa última notícia, que ele morreu, é a notícia da terra. Eu queria falar para vocês sobre uma notícia do céu. E a última notícia do céu é que aquele que morreu ressuscitou. E está falando com vocês agora. Porque um coração ferido, magoado, decepcionado, frustrado, perde a voz do céu. E fica ouvindo as notícias da terra. Mas a notícia do céu nunca de morte, sempre será de vida. E eles, olhos fechados, não enxergavam. Jesus levou eles para uma mesa, botou eles numa ceia, partiu o pão. Quando Jesus parte o pão, eles têm os olhos abertos. Entenda uma coisa: a traição é o caráter da ceia. É quando você pega o pão, dá para quem te trai e chama de amigo. O Senhor quer elevar os nossos níveis de autoridade. O Senhor quer elevar os nossos níveis de frutificação. Sabe, pastor, eu vou encerrar aqui, porque tem esperança que a gente volta aqui um dia, né? Eu tinha um amigo, ainda na Renovação Carismática Católica. Aquele cara era um homem de fogo. E a gente se conheceu, ele era do estado de São Paulo, a gente se conheceu. Ele foi lá pregar para a gente. Cara avivado. Mas ele estava contando para mim de uma situação que aconteceu. Ele foi um dos iniciantes da Renovação Carismática. Ele era bandido. E ele era um bandido perigoso. Daqueles que tinham tatuagem, que matava a polícia. Hoje qualquer bandido mata a polícia, mas naquele tempo não era assim. E ele era temido tanto pelos bandidos quanto pela polícia. E ele tinha um hobby. No sábado à noite, ele ia para a praça da cidade dele, no meio das árvores. Lá em cima das árvores, ele atirava no telhado da Igreja Assembleia de Deus, na hora do culto. E era crente se jogando embaixo de bancos, saltando pela janela. O que a igreja fez? A igreja começou a orar por aquela situação. E qual foi o resultado disso? Ele se converteu. Por isso, assim, não fica chateado se os homossexuais estão brigando com a igreja, porque Deus sabe fazer a igreja orar por quem Deus quer converter. E ele converteu. E como ele era um cara destemido, um bandido destemido, ele se tornou um pregador de fogo. Ele se tornou um pregador avivado demais. Mas passou o tempo, e ele foi tendo algumas podas. Algumas podas. Eu lembro porque eu sofri isso muito dentro da igreja católica. Nós éramos conhecidos como os demônios da renovação. E com o passar do tempo, ele foi perdendo aquele fogo, aquele entusiasmo. E chegou um dia que ele entrou dentro do quarto e disse: Deus, cadê aquela unção? Cadê aquela glória? Cadê aquele poder? Deus,
já me deu vontade até de usar droga novamente. Senhor, por favor, Senhor, me fala, me responde alguma coisa. E Deus não falava. Ele disse, Deus, por favor. Por favor, então, será que tudo aquilo era emocionalismo? Por favor, me fala. E depois de um tempo orando, Deus não respondia. Ele abria a Bíblia e disse, Deus, por favor, fala. Sabe aquela roleta gospel que a gente faz no desespero? Põe o dedo para Deus falar. Cai em crônicas. Fulano que gerou Beltrano, que se concentrando, aquela que dá uma raiva na gente. Aí ele abriu e fez umas 4 tentativas dessa, não deu em lugar nenhum. Daqui a pouco, ele sabe de uma coisa, Deus, eu vou abandonar isso, o Senhor não falar comigo. Dentro do quarto. Daqui a pouco ele pegou a Bíblia e começou a jogar na parede. Deus, isso aqui não serve para nada. Ele, pá. A Bíblia caiu no chão e ele chutou. E Deus nada. Daqui a pouco ele começou a rasgar a Bíblia. Então isso aqui é só papel. E Deus veio. Deus veio e disse, foi esse cara aí que eu chamei para pregar o meu evangelho. Não o que você se tornou. Porque o meu fogo, a minha unção na tua vida, para mim continua. Você que deixou homens apagar os teus fogos. Volta para aquilo. Eu chamei um homem destemido. Eu chamei um homem. Tem gente que começou como um leão e hoje está como um gatinho. Não perca sua frutificação, por favor. Aceite o treinamento de Deus na sua vida. Frutifique. A hora que acabar o culto, chama o pastor e diz, pastor, conta comigo. O que eu tenho, eu quero botar aqui. O que eu tenho, eu quero colocar, eu quero entregar. O pouco que eu tenho, eu quero transformar no muito, porque 5 pães e 2 peixinhos, quando colocado na mão dele, alimenta muita gente. Aumente a sua frutificação. Vou ficar de pé. O Senhor quer aumentar a nossa frutificação. Não rejeite o joio. O problema é quando a gente fala em joio, a gente sempre pensa em alguém. A gente nunca se pensa em si sendo o joio. Por isso que Deus falou, cara, não arranca o joio, porque uma hora você vai ter que se arrancar. O apóstolo Paulo, enquanto João estava de olho na sua dor, o apóstolo Paulo de olho no carcereiro. Tu já pensou, cara? O cara amarra você num tronco, vai dando lambada em você, e você dizendo, esse cara vai ser salvo. Deve ter saído de capitão da cadeia para capelão da cadeia. O Senhor está nos querendo. Eu não fiz isso, mas hoje eu vou fazer. Se você entende que essa palavra tem falado ao seu coração, não mais ou menos não. Se você entende, cara, se eu estivesse sozinho aqui, desde ontem, isso era para mim. Eu sei que Deus está mexendo comigo. Eu quero orar por você. Não é nem a questão de orar, é ver você se deslocar. Se você quiser sair do seu lugar, fique à vontade. Nós vamos gastar uns minutinhos aqui orando. Nós vamos gastar uns minutinhos aqui, buscando o Senhor. Ele está querendo aumentar os nossos níveis de frutificação. Aleluia. Ele está vindo buscar humildade para conferir autoridade. Oh Espírito, essa oração é sua. É o teu deslocamento. É o teu movimento. Oh Espírito. Ora cantorobia sorra malabasta. Chorama cantorobia la sorra mandarai. Corromiando lo so. Me ajude. Oh Espírito. Coria canto robia surra maca. Mudanças de níveis. Elevação de frutificação. Eu gosto dessa atitude, cara. A rendição, a entrega. Quando você não olha para a sua reputação, Deus pode aumentar seus níveis de autoridade. Oh Espírito.
Rorabacanto robiaçá. Eu declaro recursos do céu vindo sobre o seu interior. Eu declaro que uma graça, recursos no seu interior, vindo para você romper barreiras de prisões aí dentro. Oh Espírito, oh Espírito, e ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. sim.